Dia 2 do nosso devocional, Deus no centro das decisões. Esse é o nosso tema de hoje. E o versículo é Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Como leitura complementar, se você quiser acompanhar também, se você quiser fazer uma leitura complementar, Provérbios 3, capítulo 3, e também o Salmo 127. Vamos falar um pouquinho de como Deus as decisões? Toda decisão que a gente tem, ela vai revelar em quem que nós confiamos. Se você confia em si mesmo, se você confia no outro ser humano, se você confia no próprio Deus. E Deus, ele precisa estar no centro da nossa vida. Quando Deus está no centro das nossas decisões, quando Deus está no centro do nosso planejamento, nós decidimos com paz. E aí não existe ansiedade, não existe medo, não existe pressa. Eu sempre gosto de compartilhar, eu sempre gosto de falar que a minha empresa, ela é do Senhor. E por isso que eu consigo dormir tranquilamente, mesmo às vezes quando o caixa está negativo, que eu preciso dormir tranquilamente, mesmo quando tem uma situação grave que eu preciso resolver, porque eu sei que a minha vida e a minha empresa, ela é direcionada pelo Senhor. E quando você tem essa clareza, quando você coloca diante do altar todas as suas decisões, isso vai te trazer Provérbios, ele vai nos chamar a um tipo de confiança que ele não vai depender de lógica, mas depende da fidelidade do Senhor. Vai depender da confiança que você tem com o nosso Deus. A palavra, ela não diz para não pensarmos ou então planejarmos. Pelo contrário, ela vai sim influenciar, ela vai sim nos incentivar a planejar e a confiar e a pensar. O que ela fala é o quê? Para nós não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, na nossa própria, às vezes, sabedoria. Porque muitas vezes, vamos aqui combinar entre nós, muitas vezes a palavra do Senhor, a direção do Senhor, às vezes ela vai contra a lógica, não vai? Às vezes ela vai contra aquilo que a gente planejou, contra aquilo que a gente pensou e imaginou. E esse é o desafio do Senhor para nós em 2026. E em 2026, Deus ele quer nos ensinar a tomar decisões baseadas na palavra dele, a tomar decisões não naturais, mas decisões espirituais. É o que? Nós estarmos alinhados com o céu, menos impulsiva, menos emotivo. É você colocar a sua alma, as suas emoções no lugar, é você aquietar a sua alma, aquietar a sua ansiedade e você confiar no Senhor. É mais conectado com o céu e menos conectado com a terra. O Salmo 127, ele vai nos lembrar que todo esforço, ele vai perder o sentido quando Deus não está edificando. Tem no Salmo também, eu não vou lembrar qual que é a passagem, ele fala, né, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, o que isso significa? Se Deus não nos guardar, não vai adiantar nada a gente colocar um monte de proteção, a gente fazer um monte de planejamento, a gente fazer um monte de coisa, se o Senhor não estiver nos direcionando, de nada vai adiantar. Então, muitas decisões, elas nos cansam, elas nos geram cansaço, ansiedade, porque ela nasceu fora da vontade do Senhor, porque ela não está sendo direcionada pelo Senhor. E se você é filho, agora se você não é filho, tanto faz, tanto fez. Agora, se você é filho de Deus, o seu coração, a sua vida precisa estar alinhada com a vontade do Senhor. E quando é Deus que governa as nossas escolhas, ele também vai sustentar os nossos resultados. Agora, meu amigo e minha amiga que está ouvindo aqui agora, se você foi lá, tomou as suas decisões por conta própria, se você foi lá, tomou as suas decisões sem consultar a vontade do Senhor, e você está colhendo um resultado e aí, só depois você vai ficar desesperado, louco. Meu Deus do céu, Senhor, me ajuda, por favor. Ele vai te ajudar. Claro que vai. Porque você é filho. Mas é muito melhor que as suas decisões, elas sejam tomadas com a direção do Senhor. Porque aí é o quê? É você ter essa segurança e você ter essa clareza que você está no centro da vontade de Deus. E hoje o Senhor, ele está te convidando a desacelerar um pouquinho, a você ir para o altar do Senhor, é você perguntar para Deus antes mesmo de decidir, Senhor, é da tua vontade? Senhor, é isso mesmo que eu preciso fazer? E o céu, ele sempre vai responder de 3 formas diferentes, tá?
sim, não e espera. Se ele não te respondeu nenhum deles, ele está em silêncio, espera, espera. Para que você vai, assim, ó, tomar decisões sem, né, sem consultar o Senhor? Então, é você orar, é você buscar o Senhor, é você ouvir a direção do Senhor antes de agir, tá? Prática espiritual do nosso dia. Identificar uma decisão que você precisa tomar no início desse ano e antes mesmo de você agir, orar, entregando a Deus, orar, falar, Senhor, eu preciso tomar essa decisão, me ajuda a tomar essa decisão. Pedir discernimento, pedir clareza, pedir paz. Gente, a palavra do Senhor fala que a paz do Senhor seja o seu árbitro. Por que raios, por que você está tomando decisão sem perguntar ao Senhor, sem você ter paz no coração? Se você está sentindo angústia, é porque a resposta é negativa, a resposta é não. Decida apenas depois de você ter uma direção do Senhor. Amém? Uma dica prática para o seu negócio. Toma muito cuidado para você tomar decisões estratégicas na base do impulso. Eu sempre gosto de falar, tem uma expressão para quem anda comigo, nunca dê cavalo de pau no seu negócio. Dar cavalo de pau no seu negócio é muito perigoso, é muito perigoso. Mas antes de você tomar decisões importantes, cria o hábito de você refletir, de você analisar, de você analisar todas as opções, de você orar também antes de fechar acordos, porque existem portas que são abertas para nós que às vezes parece que é de Deus, mas não é. Então você precisa ter clareza e discernimento também, tá? Então, decisões bem alinhadas, elas vão evitar trabalho e também vão evitar desgaste na sua vida. Amém? Nossa declaração de fé. Eu declaro que Deus está no centro das minhas decisões. Os meus caminhos são direcionados, são guiados pelo Senhor. E as minhas escolhas produzem paz, ordem e direção. Amém? Quero orar com você. Senhor, eu escolho, Deus, confiar em Ti. Senhor, eu escolho seguir as Tuas direções. Senhor, eu escolho seguir a Tua vontade, Deus. Eu me coloco diante do Senhor em cada decisão que eu for tomar. Eu me coloco, Deus Pai, aos pés da cruz. Me ajuda e me direciona, Deus, a tomar as decisões necessárias que eu preciso, seguindo a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Te aguardo no dia 3